voltar a falar daquele assunto lá do comecinho do Acorda Metrópolis, que é essa confusão no Congresso por causa da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Congresso estava em recesso, voltou essa semana, deveria voltar com as sessões lá na terça-feira, mas nem o presidente da Câmara, muito menos do Senado, conseguiram aí voltar com os trabalhos na hora ali que já tinham marcado, por causa dos manifestantes bolsonaristas que vêm ali impedindo a realização dos trabalhos. Por isso que eu vou conversar com Gabriel Busso, nosso coordenador de política aqui, que ia participar com a gente só na sexta-feira, mas Bus, a política brasileira não está te deixando em paz. Nem a gente aqui também, nem os brasileiros. Então a gente recorreu a Gabriel Busso, que entende tudo lá de Congresso, para falar de novo com a gente. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui de novo. Caramba, hein? Que confusão. O Mota teve que voltar da viagem dele. Na terça-feira ele nem aqui estava, né, em Brasília, para conseguir tirar todo mundo, circulando para os parlamentares que estavam ali na cadeira dele, literalmente na cadeira dele. Mas ontem ele conseguiu, depois de 30 horas de sufoco, teve que falar grosso, falar mais alto, empurrar ali os parlamentares para conseguir sentar na cadeira dele, porque nem isso ele estava conseguindo, né, Bus? Bom dia para quem está nos assistindo. Está sendo uma semana muito difícil, desde segunda-feira, muita informação, muita coisa acontecendo na política, mas essas últimas 30 horas, vamos dizer assim, agora quase 48, porque começou na manhã de terça-feira, mas já se encerrou, pelo menos na Câmara, esse movimento de ocupação do plenário, a gente percebeu um show de horrores, se a gente pode classificar assim, porque teve deputado fazendo selfie, deputado fazendo dancinha nas redes sociais para se mostrar que estava ocupando a mesa diretora. Teve deputado fazendo live, mostrando ali como é que estava sendo passar a noite no plenário. E a minha avaliação, Natália, é que demorou muito para os presidentes das Uhum. duas casas agirem. O presidente Hugo Mota estava fora de Brasília quando começou a situação, lá na terça-feira de manhã, estava cumprindo a agenda na Paraíba. O presidente Davi Alcolumbre já estava em Brasília, mas na terça-feira nenhuma medida foi tomada. O que Uhum. deixa muito claro que essa omissão em não tomar uma decisão ainda na terça-feira, não ir para o Congresso fazer uma demonstração de força, deixou aberta a possibilidade dessas imagens talvez grotescas que a gente viu nas redes sociais, porque deixou a oposição fazer o que bem entendesse dentro do plenário da Câmara, principalmente, mas no Senado também. A gente viu ontem imagens de senadores se acorrentando à mesa diretora da casa. São imagens que chocam no sentido do absurdo, de você olhar e Uhum. falar como que pode chegar parlamentares que são eleitos pelo povo, o Brasil passando por um tarifaço de 50%, diversos outros problemas, e a gente nunca viu, Natália, esse tipo de comportamento para votar coisas que são importantes para a educação, para a Uhum. saúde, para tantos outros pontos. E aí, vir me falar que quer aprovar um pacote da paz, como eles estão chamando, e na verdade só tem um objetivo principal, que é beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no que tange foro privilegiado e anistia, no caso, porque o impeachment do Alexandre de Moraes é uma retórica. Né? Ontem, o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, deu entrevista aqui ao Metrópolis e deixou isso muito claro. Não há votos para avançar com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, porque a oposição fica nesse jogo de marca-marca nas redes sociais, dizendo: estamos chegando a 41 assinaturas. Mas isso é mais falatório do que prático, é simbólico, porque, como o próprio senador Ciro Nogueira reforçou na nossa entrevista ontem, não dá, pode chegar a 80 assinaturas. Se o presidente da casa, Davi Alcolumbre, não quiser pautar, ele não vai pautar, porque é prerrogativa do presidente pautar. Portanto, o que a gente observou foi um show de horrores dentro da Câmara e do Senado e uma demora muito grande do
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Hugo Mota, em agir. E ontem me pareceu ainda um discurso tentando suavizar o que aconteceu do presidente Hugo Mota. Ele foi firme, ele disse que não foi bom o que aconteceu, ele reforçou que as pautas de interesses pessoais não podem ficar à frente dos interesses da população. Todos esses foram recados, mas ainda acho que ficou abaixo do tom da situação em que se encontrou o Congresso Nacional nessas últimas horas. Já o presidente Davi foi mais incisivo, falou que não vai aceitar ser chantageado, fez uma nota muito mais incisiva ontem, e os líderes saíram da reunião de líderes do Senado dizendo isso, que o presidente Davi não vai aceitar esse sequestro do plenário do Senado, porque a gente pode chamar assim: como que você quer impor a sua vontade e colocar a casa paralisada, né? O Senado todo paralisado ali no plenário para você impor o que você quer que seja votado. A política não funciona assim. É no diálogo, e não é um diálogo que a gente está tendo. Há sim um incômodo ali da oposição de não ser ouvida pelo presidente Davi Alcolumbre, mas ontem o presidente recebeu a oposição isoladamente, depois da reunião de líderes, mas reforçou o que disse em nota mais cedo: não vai aceitar ser chantageado e muito menos ficar ali refém de um grupo minoritário. E vale lembrar, Natália, porque às vezes a gente vê recorte de rede social, às vezes a gente vê manifestações de parlamentares. Nas duas casas não era um grupo enorme que estavam ocupando tanto a Câmara quanto o Senado. Se a gente for contabilizar, talvez eram cerca de 70 parlamentares na Câmara. A gente tem 513 deputados. Então, não era necessário deixar escalar da forma que deixou. A minha crítica principal é que eu acho que demorou muito para os presidentes das duas casas agirem. E vamos ver como vai ser no Senado, porque a solução no Senado ainda não está 100% resolvida. Ontem o presidente Davi não ocupou novamente a cadeira. E hoje, aparentemente, também não vai ocupar, já que marcou uma sessão virtual. A gente não sabe se essa sessão ainda vai acontecer no plenário ou em outro ambiente. E ver como é que vão agir os senadores ao longo desta quinta-feira. Já na Câmara, a questão ficou mais ou menos resolvida. Vamos ver como vai ser a semana que vem, porque é isso, o Brasil passando por tantos problemas e a gente tendo que lidar com uma situação tão baixa, vamos dizer assim. Pois é, que eles chamam de pacote da paz, mas a gente não vê a paz entre eles ali, né? Como é que você consegue a paz sendo violento, né? As imagens deles segurando o presidente da Câmara são violentas, né? É um negócio assustador. Aquele bando de homem segurando essa imagem que a gente está acompanhando agora. No meio ali está o presidente da Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. Esse parlamentar que se destaca por votação desses outros parlamentares, né, e chega ao posto de presidente da casa, que, repito, é a Casa do Povo, né? A Câmara dos Deputados é entendida dessa forma. Ele está ali tentando ultrapassar essas pessoas todas para recuperar a sua cadeira de forma muito simbólica, que, assim como o Bus bem ressaltou, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso, não quis ter a mesma simbologia, né? Ele não retomou a cadeira. Não dá para saber ainda, Bus, acho que foi bem interessante a sua análise, porque não dá para saber ainda essa intenção do Davi Alcolumbre, né? Ou se, fazendo o plenário virtual, ele força essa barra de voltar aos trabalhos, né? Sem precisar ter o desgaste físico, inclusive, né? Literalmente, de conseguir retomar a sua cadeira, ou se não, se na verdade não quis mesmo, né? Não teve ali todo o envolvimento ou o peito, vamos colocar assim, que o Mota teve depois de 30 horas a conseguir recuperar a sua cadeira, mesmo depois, né? Ele tinha marcado a sessão para abrir às 8h30 da noite, só conseguiu 2 horas depois, mas ele conseguiu. A gente vai então esperar hoje, nos próximos dias, porque quinta-feira já é o dia que o Congresso começa a diminuir os seus trabalhos, né? Mas como tudo atrasou, talvez a gente ainda veja nessa quinta-feira trabalhos atrasados sendo feitos e conduzidos ali no Congresso. Aí sobre
esse assunto principal que fez com que os parlamentares estivessem ali, a gente teve a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo para que o plenário do Supremo Tribunal Federal avalie essa questão toda do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, porque foi uma decisão unilateral ali do ministro Alexandre de Moraes, porque ele argumenta que como o ex-presidente descumpriu uma medida cautelar, uma medida restritiva, ele pode fazer essa decisão, né, tomar essa decisão de forma ali arbitrária, né, de forma mais direta. E a defesa pediu que o plenário faça essa discussão. Também tem esse ponto, né, da gente saber como que o Supremo vai seguir com a questão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e sem contar que já começou o nosso tarifaço aqui, Trump anunciou mais tarifaço para os outros países dos BRICS, e amanhã termina o prazo para a Rússia terminar ou não a guerra com a Ucrânia, para daí sim também ser tarifada pelo Donald Trump. Então, assim, são os últimos 2 dias da semana úteis, mas aparentemente a gente vai ter bastante trabalho aqui, né, Bus? Pois é um trabalho que não cessa. A gente até comentava ontem, fora aqui do ao vivo, que a gente está vivendo semanas incansáveis há muitas semanas. Começou Muitas. lá atrás, com o início do tarifaço, com o anúncio inicial lá em 9 de julho do tarifaço, e entrou no modo turbo de acontecimentos políticos. Então, é observar o que vai acontecer ao longo desta quinta-feira, na sexta-feira também, aguardar como vai sair o governo brasileiro desses primeiros dias do tarifaço, porque até então a defesa da soberania, há um apoio popular em relação a isso, mas agora as pessoas vão começar a sentir no bolso. Então a gente vai precisar ver como que o governo vai agir, quanto tempo vai demorar, porque até agora o plano ainda não foi anunciado e há uma pressão do setor, diversos setores do empresariado, para que esse plano de contingência que o governo está trabalhando saia o mais rápido possível. E ver como é que vai ser o Congresso na semana que vem também, porque a gente não teve trabalhos, não teve avanços de pautas importantes essa semana. Inclusive, essa sessão desta quinta no Senado é para votar uma coisa muito importante, que é o aumento da isenção até 2 salários mínimos do imposto de renda. A tabela foi corrigida por uma medida provisória, mas o Congresso precisa aprovar um projeto, porque essa medida provisória perde validade na segunda-feira. Então, é muito essencial que essa sessão role nesta quinta-feira sob a ameaça de um projeto que é tão importante para o país não perder validade na segunda-feira. E a visão que eu tenho é que o presidente Davi faz essa sessão virtual para evitar esse constrangimento que o Hugo Mota passou ontem, porque, no final das contas, ele que sentou na cadeira, óbvio que isso é muito simbólico, mas ele sai de toda a situação muito fragilizado, até porque, como a gente noticiou aqui, e é importante citar, houve uma articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, precisou entrar em campo, ou seja, mostrou que ainda tem muito poder e que ainda manda muito na Câmara dos Deputados. E aí fragiliza o atual presidente, não no sentido de ocupar o cargo dele, também, vamos dizer assim, mas fragiliza do poder de convencimento e de acordos do presidente Hugo Mota, porque uma vez que precisa se recorrer ao antecessor para resolver uma crise atual, mostra-se que o Arthur Lira ainda tem muito mais poder que Hugo Mota tem nessa gestão dele, que já fazem 7 meses. Não dá para a gente dizer que a gestão começou agora, né, Natália? Muita gente se fala, às vezes, acho que a gente ficou nesse início do semestre dando ali um crédito para o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque é o primeiro mandato dele como presidente da Câmara, diferente do presidente Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Congresso uma vez. Mas o tempo passou e, obviamente, os parlamentares também têm ali sua avaliação de que é mais fácil, talvez, fazer acordo com Arthur Lira do que com Hugo Mota. Não sabemos, vamos descobrir nas próximas semanas e o que vai sair, né? Porque a oposição ontem saiu falando de um acordo enorme. Já os governistas dizem que não é bem isso. E a avaliação que eu tenho é que de todos os projetos ali desse pacote da paz, talvez o que mais abra espaço para ter apoio político seja o fim do foro privilegiado, porque aí não é uma pauta só que se reduz à direita, se vai ao centrão também. A gente sabe que tem investigações sobre emendas parlamentares avançando, então é um projeto que abrangeria ali muitos apoios, porque é,
beneficiaria todos os parlamentares, vamos dizer assim, de certa forma, porque aí vai para a primeira instância, julgamentos e seriam do Supremo Tribunal Federal em relação a parlamentares. E aí a gente sabe que na primeira instância, às vezes, as coisas não andam tão rápido e quando andam, há um outro processo, portanto, parlamentares veem talvez com bons olhos essa possibilidade. Não são todos, mas alguns veem aí pode ter um apoio político maior. Tá Enfim, certo. é esperar, tá Exato. terminando a semana, mas vamos ver o que que vai sair entre hoje e amanhã, porque eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer até amanhã. A gente começa a semana só aquele meme, né? Do nossa, como a semana foi difícil e é segunda-feira. Imagina na quinta-feira. A gente já tá completamente acabado, mas sempre muito atento nesses todos meandros e nessas novidades que a política brasileira vai nos trazendo, né, cotidianamente. Por isso que a gente conversa vira e mexe com o Gabriel Bus, que é o nosso coordenador aqui de política, que está sempre muito pronto para conversar com a gente, para nos ajudar a entender todas essas situações. Bus, obrigada, viu? Obrigado você. Um ótimo trabalho, Bus tem bastante trabalho, o dia só está começando.